Olá, turma de GA. Hoje vamos falar das equações paramétricas da reta. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o que são essas equações paramétricas da reta, algumas ilustrações com exemplos e questões e uma atividade no GeoGebra, que muitas pessoas tiveram dificuldade de lidar com GeoGebra e realmente tem algumas diferenças, né, quando a gente fala em equações paramétricas quando se refere a esse nome no GeoGebra. Então, começamos aqui para iniciar partindo do que é uma equação vetorial de uma reta, para definir o que é uma equação paramétrica, ou o que são equações, né, paramétricas. Observe que está no plural, né? A gente já vai ver por que está no plural. Então, primeiro vamos lembrar o que é a equação vetorial da reta, né? Para aqueles que já viram, para quem não viu, a gente vê agora, né? O que é a equação paramétrica, a equação vetorial da reta. Então, a gente escreve como a equação vetorial da reta. Dada uma reta aqui representada geometricamente, né? É claro que a gente não vai representar infinitamente, porque não teria espaço aqui, né? Tem a limitação do lado direito e do lado esquerdo, mas a reta, ela vai para cá infinitamente e para o lado esquerdo também infinitamente, nesse caso aqui, né? Dado um vetor que está na mesma direção dessa reta, a gente define ele como um vetor diretor da reta, porque esse nome diretor não é porque ele dirige a reta, não é porque ele é o chefe da reta, né? Mas é porque ele dá a direção da reta. É por isso tem esse nome de vetor diretor. E dado um ponto, da reta, a gente consegue definir a equação vetorial. Então, voltando, para definir uma equação vetorial de uma reta, eu preciso apenas de um ponto da reta, dado por suas coordenadas, nesse caso em 3, que está no espaço tridimensional, mas poderia ser em duas também. E o que mais? E um vetor diretor. Então, como que ficará essa equação vetorial? A gente escreve x, y, z, que são as variáveis que eu não sei quais são, que eu vou descobrir à medida que varia um parâmetro. Aí eu tenho ponto, mais esse parâmetro, ou esse escalar real, né, um número real, vezes esse vetor diretor. Então, a cada vez que eu multiplico por um parâmetro aqui, por exemplo, se eu coloco 1 e multiplico, depois somo coordenada a coordenada, eu vou ter uma localização nessa reta. Então, a cada vez que eu vou colocando um parâmetro, pode ir vindo para cá ou para cá, como a gente vai ver no GeoGebra daqui a pouco. Para definir as equações paramétricas, então, o que eu preciso fazer? Basta eu multiplicar aqui por escalar de um vetor, como a gente já viu, né? Então, esse escalar vai ser t vezes a, t vezes b e t vezes c. Depois eu vou somar coordenada a coordenada. E separando cada uma dessas somas, eu terei as equações paramétricas da reta, que está aqui abaixo, né? Então, o x vai ser igual a x1 mais t vezes a. Tá aqui, x1 mais t vezes a. Eu considero como uma equação, porque a igualdade entre dois vetores, eu vou igualar coordenada a coordenada. Então, posso analisar a primeira coordenada aqui em cima. Na equação do meio, eu terei quem? y1 vai mais t vezes b, está aqui, vai ser igual a y, que é a segunda coordenada, que é a segunda equação. Dessa forma, eu faço a mesma coisa para z e eu terei uma equação de três equações com um parâmetro t, onde o x1, o y1 e o z1 é conhecido, porque são as coordenadas de um ponto já dado, e o a, b e c são as coordenadas do vetor diretor dado. Lembrando aqui, né? Então, é dado esse ponto, poderia ser aqui 1, 3, 4, aqui poderia ser 2, 5 e 6. Aqui só faltou colocar o parênteses, né? Porque o vetor ele é entre parênteses. Então, o que mais? Então, assim, olhando para a equação paramétrica da reta, a gente pode extrair algumas informações.
Claro que já se estiver organizado nessa forma, né? Porque poderia ter o TA poderia estar aqui no primeiro membro, TA mais x1, como são tudo números reais, é a mesma coisa que x1 mais TA. Então, organizando, colocando o x1, depois o y e o z1 na frente desses termos, eu analiso aqui, isso aqui é as coordenadas de um ponto. Agora, olhando para a equação e tentando extrair um ponto da reta. Então, o primeiro ponto que eu poderia extrair é esse ponto A, dado por x1, y1, z1. E eu posso afirmar que esse ponto pertence à reta. Basta eu colocar o t igual a zero. Como os t's são todos reais, se eu colocar t igual a zero, eu terei 0 vezes a, que é zero, 0 mais x1 dá o próprio x. E aqui a mesma coisa, 0 vezes b mais y dá o próprio y. Quando eu coloco t, um valor para t, ele vai ser igual em todas as equações. Por isso que tem essas chaves, né? Quer dizer que elas estão sendo resolvidas simultaneamente. E o vetor v, novamente, tem os parênteses aqui, né? Ele é dado pelas coordenadas A, B e C, são os que estão multiplicando o t. Então, vamos ver uma ilustração aqui, um exemplo, né? Então, nesse exemplo, pede para determinar as equações paramétricas da reta dada pelos pontos A e B. Então, observe que agora eu não tenho vetor diretor. E também, além disso, pede para verificar se os pontos C e D pertencem a essa reta. Eu não tenho vetor diretor aqui, mas eu tenho dois pontos da reta. Então, como que eu faço para encontrar um vetor diretor? Eu posso considerar esse vetor diretor como sendo o vetor AB, poderia ser outro? Também poderia ser o BA, né? Porque o AB e o BA têm a mesma direção. Embora eles tenham sentidos contrários, eles vão ter a mesma direção. Para ser um vetor diretor da reta, basta ser paralelo à reta. Então, aqui, sem perda de generalidade, vamos pegar o V igual ao AB. Então, como que eu calculo esse vetor AB? Lembrando lá também das aulas anteriores, o vetor AB é quem? Ele vai ser B menos A. Então, eu pego o ponto B, que é de coordenadas 1, menos 1 e 2, e faço a diferença do ponto 2 menos, né, o 2 menos 3 e 4. Então, vai ficar realizando essa conta coordenada a coordenada, 1 menos 2 menos 1. Menos 1 menos menos 3, 2, porque aqui fica menos com menos 3, com esse menos 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Logo, eu tenho um vetor diretor e tenho um ponto. Você pode escolher ou o ponto A ou o ponto B. Eu peguei aqui o ponto B, só para ilustrar, para ficar o segundo aqui, mas poderia ser o ponto A. Então, colocando o ponto B aqui nas coordenadas x1, y e z1, então quem que vai ficar? Mais 1, não precisava colocar o mais, né? Mas eu coloquei só para ficar aqui bem explícito, né, o que é. Porque quando é um número positivo, a gente usualmente não coloca esse mais, tá certo? Então, aqui a gente tem as equações paramétricas da reta. Vai ser x igual à primeira coordenada do ponto B, que é 1, menos a primeira coordenada do vetor diretor, que é menos 1, né? Então, está aqui, vezes t. Depois, y é a segunda coordenada do ponto B, que é menos 1, mais a segunda coordenada do vetor diretor, que é 2, que está aqui, vezes o parâmetro t. Depois, z é igual à terceira coordenada do ponto B, está aqui, está aqui, né, 2, então está aqui 2, menos a terceira coordenada do vetor diretor, está aqui, vezes o parâmetro t. Então, essas são as equações paramétricas de uma reta definida pelo ponto 2, menos 3 e 4, e B, dada por suas coordenadas 1, menos 1 e 2. Lembrando que, para definir uma reta, basta dois pontos.
Então, nem sempre vai já vir o vetor diretor, né? Então, a gente tem que determinar esse vetor diretor. Uma forma de fazer isso é calculando o AB ou o BA. A segunda questão é verificar se esses pontos pertencem à reta. Então, vou fazer aqui para o C, né, esse 5 sobre 2 menos 4 e 5, e deixo para você verificar esse menos 1, 3 e 4 se pertence. Lembrando que para pertencer à reta, o que a gente precisa verificar? Eu tenho que colocar as coordenadas desse ponto na equação e verificar se satisfaz esse sistema, né, de equações. Então, vou colocar para x, eu vou colocar o 5 sobre 2. Novamente, eu coloquei o mais aqui só para ficar organizado, mas não precisa, né, colocar o mais, porque um número positivo, a gente não coloca o sinal, geralmente. Depois, mais um, que é a própria, o ponto B, né, a própria equação, menos 1t. Depois, menos 4, que é a segunda coordenada, menos 1 mais 2t. E, por fim, o mais 5 mais 2t, mais 2 menos 2t. Agora, eu posso, por exemplo, nessa primeira, eu posso fazer o quê? Eu posso isolar o t, né? Então, tem várias formas aqui de pensar. Posso subtrair menos 1 de todos os lados da equação, ou, se você preferir, aprendeu assim, eu passo 1 para lá, né? Geralmente é assim que é ensinado lá no ensino médio, mas, na verdade, você está subtraindo menos 1 de cá e de cá. Então, vai ficar 0 aqui, e aqui fica 5 sobre 2 menos 1. Só que 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, vai ficar... Coloquei 2 sobre 2 para ficar com o mesmo quociente daqui e eu poder somar. Se você também preferir, você pode fazer aquela propriedade que é tirar o mínimo múltiplo comum, né? E aí você consegue somar. Vou deixar para vocês fazerem essa parte, porque eu já faço aqui de cabeça, né? Vai ficar, então, menos 2 sobre 2, então vai dar t é igual a menos 3 sobre 2. Tá certo? É 3 sobre 2 ou menos 3 sobre 2? Porque aqui tem um menos t, né? Então, quando eu subtraio aqui, fica 2 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então, é menos 3 sobre 2, né? Aqui não é 3 sobre 2. Vamos verificar para esse de baixo agora. Menos 4. Eu passo o 1, somo um dos dois lados, ou passo 1 para cá. Então, depois eu divido 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. Aqui é um menos, tá? Vou colocar o menos aqui. Passo aqui também o 2 para lá, ou subtraio 2 de ambos os lados, então fica 5 menos 2, 3, divido o menos 2, menos 3 sobre 2. Então, aqui é o menos, né? Até colocar aqui antes que alguém confunda. É bom que a gente confere aqui ao vivo, né? Então, aqui é menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 satisfaz para todas essas equações. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que C é um ponto da reta. Então, vou deixar aqui, se você não entendeu qualquer coisa, pode deixar seus comentários ou lá no grupo, ou aqui mesmo no YouTube, ou no Google Classroom. Vou deixar para você verificar agora se o ponto D pertence à reta. É o mesmo procedimento. Lembrando, se os T's aqui forem diferentes, ele não vai pertencer, porque tem que satisfazer essas três equações simultaneamente. Isso é um sistema, por isso tem esse símbolo de uma chave, né? Quer dizer que elas têm que resolver simultaneamente. Um outro tipo de equações que não é tão usado, mas ele é interessante, porque é uma forma de eliminar esse t, né? Ou seja, não ter na sua equação esse parâmetro, são as equações simétricas da reta. Então, o que são as equações simétricas da reta? Eu escrevo eu parto das equações paramétricas e agora eu vou isolar o t. Então, eu subtraio o x0 dos dois lados da primeira equação, vou ficar x menos x0, e para um vetor
de coordenadas, vetor diretor de coordenadas A, B e C, eu só consigo as equações paramétricas simétricas da reta se todas as coordenadas desse vetor forem diferentes de zero. Por que isso? Porque agora eu vou dividir, né, de ambos os lados essa equação por A. Então, se eu vou dividir, não pode ser zero, né, no denominador. Vocês sabiam disso? Se for zero, a gente consegue mostrar que 2 se puder dividir por zero, eu consigo mostrar que 2 é igual a 3, depois eu faço isso para vocês. 7 é igual a 8, qualquer número é igual a outro, por isso a gente não divide por zero. Fica uma indeterminação, né? Então, aqui, considerando que todas as coordenadas são diferentes de zero, eu consigo fazer essa forma, a mesma coisa para a segunda equação, subtrai o y0, então fica y menos y0, divido por b, e tudo isso é igual a t. E a mesma coisa para essa z menos z0, eu tenho dividido por c, eu tenho que todas essas equações são as equações simétricas, por isso esse nome, né? São todas iguais e também são equações de uma reta. E observe que eu não tenho parâmetro agora, né? Então, essa é uma forma interessante, dependendo do caso. Se você precisar escrever uma equação ou ver uma equação dessa forma, também pode ser representada uma reta. Então, agora vamos para uma atividade para tentar e aprender, né? Utilizando o GeoGebra para construir e representar equações paramétricas da reta. Então, a gente vai fazer isso aqui, né? Represente as equações paramétricas no GeoGebra da reta, que passa pelo ponto com coordenadas 2 para x, né? 3 para ordenada e y para cota, né? Aqui o x a gente chama de abscissa, o y é de ordenada e o z de cota. Então, é x, y e z. E ela é paralela, essa reta, ao vetor 2, 0 e 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que o vetor diretor pode ser esse vetor, já que ela é paralela a esse vetor. Então, eu posso considerar o vetor diretor como 2, 0 e 3. E o ponto C, a pergunta é, o ponto C pertence a essa reta? Vamos fazer, então, no GeoGebra isso, né? Então, eu quero um vetor que seja paralelo a 2, 0 e 3. Vamos ver como que faz isso no GeoGebra. Eu já tinha feito aqui, mas vamos deletar. Para ver como que constrói tudo aqui, né? Porque teve muita dificuldade no GeoGebra. Eu vou até abrir novamente o GeoGebra aqui, fechar esse, mostrar desde o início como que é, né? Não tem nada de extraordinário aqui, né? Então, eu vou abrir o GeoGebra e ele abre assim, né? Quando a gente abre o GeoGebra Classic. Aqui eu peguei o Classic porque tem aqui os comandos, né? Talvez fica mais simples de utilizar, mas pode ser a calculadora também. Primeira coisa, vamos ver o ponto, né? Vamos colocar o ponto. O ponto, quais são as coordenadas dele? O ponto da reta, 2, 3 e 5. Poderia ser outro ponto, tá? Eu vou fazer com esse, que é o que pede aqui no exercício. Então, vamos chamar ele de ponto A, por exemplo. Ponto a gente coloca geralmente a letra latina maiúscula, né? Então, põe A maiúsculo e coloca as coordenadas 2,3,5. E dou um Enter, ele já sai o ponto. Observe que a gente não consegue ver aqui o ponto, né? Você sabe por que não consegue ver o ponto? Vai pensando enquanto já vou escrever o vetor agora. O vetor é quem? 2, 0 e 3. Coordenadas x, 2, 0 e 3. Então, vamos lá. 2, 0 e 3. Como que eu faço o vetor? Coloco v, né? Igual, abre parênteses, fecha parênteses, 2,0,3. Esse é o vetor. Dou um Enter. Observe que ele não... Espera aí, deixa eu ver que é alguma coisa que eu fiz errado. Vamos apagar. Então, de novo. Será que eu fiz errado mesmo? 2,0
0,3. Dou um Enter, agora sim. Observe que ele ficou uma matriz, né? Não ficou 2,0,3, porque a gente, para diferenciar o vetor de um ponto, a gente escreve ele como uma matriz. Observe também que não apareceu aqui, né? Saberia responder por quê, né? Observe que aqui eu estou com 3 coordenadas, então eu estou na terceira dimensão, no espaço tridimensional. Para quem assistiu o vídeo da Planolândia, sabe que aqui é a Planolândia, né? Não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer para ver esses objetos? Se eles não são planos, não estão no mundo plano, ele está no espaço tridimensional, ele tem a cota maior, diferente de zero, né? Então, quer dizer que ele tem uma altitude, né? Digamos assim, né? Então, tem que verificar, ele pode subir e descer, né? Esse ponto e esse vetor. Não vai só para os lados, né? Então, eu clico aqui nessas 3 barras horizontais e vou exibir quem, né? Eu vou exibir a janela de 3D, que é essa aqui, janela de visualização 3D. Quando eu exibo essa janela, observe que eles aparecem ali. Poderia ser que estaria mais longe aqui, né? Deixa eu apagar, deixa eu limpar aqui essa tela que eu tinha riscado. Então, observe que o ponto A está aqui, e quando eu chego perto dele, só encosto o mouse, ele dá a opção de arrastar para o lado, para os lados, né? Então, se eu clicar e arrastar, ele vai arrastar. Ó, vou até arrastar para você ver. Eu posso, onde eu quiser, para os lados, um lado de outro. Observe que só mexe lá na janela de álgebra, aqui, só está mexendo quem? A coordenada x e y. Ele não está descendo e nem subindo. Então, vamos voltar ele ao que ele era mesmo, 2, 3, 5, né? Basta eu clicar aqui em cima, eu posso voltar, né? 2. Ou vai no comando voltar, né? 3 e 5. Dou um Enter, ele voltou para o lugar dele. Agora, se eu dou mais um clique, o que acontece? Agora ele aparece uma setinha para baixo e para cima. Se eu clico e seguro com o botão esquerdo, no celular seria o toque, né? Só encostar e descer e subir. Observe lá agora na janela, quem está mudando é só essa coordenada, a cota, né? A coordenada Z, que agora eu só subo e desço, o elevador, né? Subo e desço. Então vamos voltar quem ele era, é só uma observação de como usar o GeoGebra aqui. Então dou um clique ali, venho aqui no Backspace, apago e aperto 5 e dou um Enter. É bom manusear o GeoGebra para entender esses detalhes, tá certo? Bom, agora eu quero a reta que passe por esse ponto e seja paralela a esse vetor. Então, venho aqui no primeiro, segundo, terceiro. Será que seria o terceiro? Quando eu clico no terceiro, tem reta, tem segmento de comprimento fixo, mas ainda não é esse, né? Seria nesse quarto, porque é uma reta paralela, tá vendo aqui? Reta paralela. Observe o que aparece escrito ali. Selecione primeiro um ponto, ali embaixo, né? Selecione primeiro um ponto, depois uma reta, ou segmento, ou semi-reta, ou um vetor. Então, tem todas essas opções. No caso aqui, eu quero que ele seja paralelo ao vetor. Então, eu clico ali com o botão esquerdo, ponho no ponto que eu quero que seja, depois eu clico no vetor. Está lá a minha reta. E as equações dela saem aqui já automaticamente, né? Aqui do lado. E observe que aqui, essa equação aqui, será que ela seria a equação paramétrica? Lembrando que a equação paramétrica é dada por um sistema, são equações, né, paramétricas. Aqui, na verdade, o GeoGebra chama de equação paramétrica, ele dá esse nome também, porque tem esse parâmetro, né? Só que, na realidade, isso aqui não é uma equação paramétrica, igual a gente definiu lá. Isso aqui é a equação vetorial, né? E observe que o x, ele não coloca x, y e z. Então, tem uma pequena diferença, né? Se a gente voltar aqui para analisar, tem uma pequena diferença das nossas equações. A equação vetorial lá, o x, y, z, ele considera como x apenas. E aí aqui fica igual, mas o t é um lambda.
Então, é bom, é interessante ver essas questões, né? Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, é dessa forma que eu crio uma equação paralela a um ponto, dado um vetor, no GeoGebra. Então, voltamos aqui a nossa apresentação da aula aqui no slide e deixo algumas questões, né, para vocês fazerem, né? Dadas as equações paramétricas da reta, dada essa equação, como que eu determino antes lá, né, eu quero verificar se esse ponto 2, 0 e 3 pertence à reta. Como que eu faço isso no GeoGebra? Eu vou criar lá um ponto, né? Eu tinha chamado de B, de A, vamos chamar ele de B, né? Mas pode ser o nome que quiser, né? 2. Lembrando, se já tem um nome, ele renomeia. 2, 0, vírgula, tem que colocar as vírgulas, né? Observe aqui que o ponto B, eu posso ver aqui visualmente como que eu faço para ver. Eu clico aqui nessa ferramenta mover, venho aqui e verifico onde está o B. O B está ali, ó, na extremidade do vetor, ele não está na reta. Então, visualmente, eu percebo que ele não está na reta, ou seja, ele não pertence à reta. Mas uma outra forma de analisar é substituir aqui nas coordenadas do ponto X e verificar se eu encontro o mesmo lambda aqui nas minhas equações paramétricas. Nessas equações, né? Eu vou substituir aqui o ponto, aqui é outra equação, né? Lembrando que é outra equação. Bom, mas aí para entender essas coisas é interessante fazer as questões para fixar, né? Eu já tinha deixado para vocês pensarem o que eram as equações, agora eu deixo essas questões para vocês tentarem resolver, né? Determinar o M e o N, tal que esse A pertence a essa reta. Então, como que é a ideia aqui? Eu vou colocar o M agora vale X, né? O X vale M, o 5 vale o Y e o N vale o Z. Aí eu vou ter que determinar esse T. Como eu vou determinar esse T? Vai ser na primeira, na segunda ou na terceira? Na segunda, né? Porque já tem o 5, aí eu vou colocar o 5 aqui, o único desconhecido vai ser o T. Aí eu isolo o T, como o T tem que ser para todas as equações, eu substituo o T nessa e vou encontrar o M. Depois eu substituo o T nessa e vou encontrar o N. Essa é a ideia. Segunda questão, determina as equações paramétricas da reta que seja paralela ao eixo X e passe por esse ponto. Então, paralela ao eixo X, eu tenho que pensar num vetor diretor que esteja no eixo X. Então, a gente pode pegar os vetores da base canônica, né? Lembrando que eu tenho uma propriedade para qualquer vetor que está no eixo X, você pode escrever ele como o Y e o Z dele sempre vai ser zero, né? Aí depois o ponto A pertence a essa reta, aí eu tenho que verificar se esse ponto pertence a essa reta. Depois eu vou resolver com vocês, se não conseguirem, tá? Tanto esse. E o terceiro, que é determina as equações paramétricas da reta que seja paralela ao eixo Z e passe pelo ponto B, 3, 1 e 1. Pode também fazer no GeoGebra, se conseguir, tá? E a mesma coisa, o ponto A, agora 0, 0, 1, pertence a essa reta. Onde está esse ponto? Está no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, é interessante verificar que os pontos que estão no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z sempre terá uma propriedade, né? Vou deixar para vocês pensarem, colocar essas questões. E depois, vou deixar aqui um desafio, mas eu já vou resolver ele já no segundo tempo, que é como parametrizar um cubo dado por essa figura, ou seja, um cubo que está aqui no primeiro octante, né? Se a gente pode dividir aqui o espaço em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subespaços, né? E esse cubo de tamanho 1, né? Observe que ele tem o tamanho 1 e ele é o cubo E, F, G, H, I, J, K, L. Então, como eu parametrizo, né, esse cubo com as equações?
por forma de equações, né, paramétricas. Lembrando que agora aqui não é a reta toda, né? Eu vou só parametrizar esse tamanho, né? Então, vou deixar aqui como um desafio, mas também eu vou dar alguma ideia e começar a resolver no segundo tempo, tá? A dica é usar o GeoGebra com um controle deslizante, né, para parametrizar cada aresta desse cubo, né? Então, vou parametrizar FG, depois EF e GH. EH e todas as arestas, né? E como vetor diretor, eu sempre vou tomar, quer dizer, sempre não, uma dica também é tomar os vetores da base canônica, I, J e K, ou seja, o vetor 100, que é esse, né, EF, depois o vetor J, que é o 010, que é o EH, e depois o vetor EI, que é o 001, que é o K. Isso vou deixar como um desafio, mas eu vou resolver para vocês agora no segundo tempo. Então, fica uma tentativa e daqui a pouco eu já vou resolver e vou colocar lá para vocês no YouTube. Um grande abraço, vou fechar aqui e já vou.